Bom dia, gente! Terça-feira linda aqui chegando, meio geladinha, falando sobre a nossa criança. Bora lá hoje? Hoje a gente vai falar sobre a criança órfã. Existe também dentro de você. Mas eu não sou órfã, Eva. Você pode se sentir. E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegando. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Que bom ter vocês aqui. Cedinho. Bora lá, bora lá. Tô com frio. Aqui tá friozinho. Curitiba, uma inconstância, né? Ontem quentíssimo. Hoje, deixa eu ver quantos graus a gente tá aqui. 16 graus. Frio. Acho que a sensação térmica tá bem menos. E aí? De ontem pra hoje, você pensou um pouquinho na tua criança? Você analisou um pouquinho como é que funciona dentro de você esse estar criança, né? Porque ou você está ou você é. Nós estamos adultos e nós podemos ser uma criança ou estar só uma criança. E se nós estamos só uma criança, nós podemos sim transformar essa criança numa coisa boa, numa coisa legal, numa coisa produtiva. O que vocês acham? E hoje a gente vai falar um pouquinho. Ontem eu falei sobre sobre o livro A Criança, que fala muito de que você vai até um ano de idade, ainda formando. Mas é formando, gente, o corpo, né? Conforme a psicologia analítica fala. A gente vai se formando, vai, né? Continuando a nossa formação até um ano de idade. Mas a nossa psique, ela forma depois. Dizem. Há controvérsias. E é justamente essa controvérsia que eu quero conversar hoje. O que eu penso a respeito, o que eu vejo a respeito, né? A gente que trabalha mais, uma parte mais sutil, a gente vai percebendo que a criança também tem uma percepção muito grande, mesmo bebê, mesmo novinha. Eu sei que tem um estudo, eu tentei buscar ontem, eu não consegui encontrar para trazer para vocês quem é que fez esse estudo. Mas eu sei que há muitos anos atrás, uma psicóloga e psiquiatra, e ela desenvolveu um estudo onde ela trabalhava, ela fez um vídeo, na verdade, eu não achei, mas ela mexia com o bebê, falava com o bebê, e o bebê tinha as sensações e tinha as reações, e olhava para ela percebendo o que ela estava falando. Era muito legal, assim. É muito bacana. E realmente nós nascemos já com uma percepção muito grande. E é como dizem hoje, né? O bebê só falta nascer falando e andando, porque hoje eles nascem muito, assim, mais despertos do que a gente nascia lá antigamente, gente. A gente levava 40 dias para sair do quarto, né? O quarto ficava lá trancadinho, fechadinho, a gente quase não saía de lá. Porque eram muitas doenças, as pessoas tinham medo disso. Então, mas assim, existia todo, né, um mistério em cima disso. É a quarentena da mãe, no 7º dia o bebê pode morrer, né? Se ele sair, se as pessoas verem. Existe toda essa coisa do quebranto. Alguém conhece quebranto aí? Então, existe tudo isso. Mas o que acontece? Mesmo assim, a criança tem as suas percepções, desde o útero, né? Hoje já é estudado pra caramba isso, que no útero a gente já tem percepções. Então vocês imaginam como é depois do nascimento? Bom dia, gente, vamos chegando. Como é depois do nascimento? Eu vou colocar aqui, fixar aqui nosso tema. Criança órfã. Parece que não é, que é pouca coisa, mas não é não, hein, gente? Aqui. A criança órfã, gente, é uma coisa muito legal, muito interessante.
Eu acredito que todos nós temos um pouquinho. Quando a gente falou semana passada em rejeição e abandono, né? Nas duas feridas fortes, emocionais, que nós carregamos desde criança, a criança órfã tem exatamente essa sensação. Essas duas feridas, elas são predominantes na criança órfã, que é um arquétipo de Jung. Lembram? Arquétipos de Jung. Jung colocou vários arquétipos em relação à criança, dizendo que nós trazemos isso como adultos muito forte. Nós trazemos um pouquinho de cada uma, talvez, né? Quase sempre. Mas uma predomina muito. Então eu vou falando uma por uma para vocês prestarem atenção. O que predomina aí? O que é que eu tô trazendo, né? Dessa minha criança ferida, dessa minha criança interior. E aí hoje a gente tá falando sobre a criança órfã. A criança órfã, ela existe justamente esse abandono, essa dor, essa falta, sabe? Essa rejeição. Isso é uma criança órfã. E é muito interessante que você percebe que a criança órfã, ela busca outras famílias. Ela não busca dela. Eu lembro muito bem isso, que eu me sentia muito legal, assim, quando eu tinha minhas amigas que tinham uma família, principalmente família grande, né? Eu me sentia uma criança muito órfã. Então, existe muito abandono dentro da criança órfã. E eu fui muitos anos, gente, me sentindo assim. E assim, nunca mais você sente isso, Eva. Às vezes a gente sente. E olha que interessante. Por que a gente sente, às vezes, né? Ainda essa rejeição, esse abandono, essa busca de outras famílias? Porque, no fundo, lá dentro da gente, ainda existem algumas âncoras, que a gente chama em coaching, né? A gente diz que dentro da gente a gente vai colocando âncoras, vai ancorando algumas situações, ancorando algumas figuras. Lembram, semana passada eu comentei, quem tá acompanhando aí, sobre as figuras que a gente vai criando e que nós trabalhamos em cima de figuras, na verdade, né? Imaginárias. Nós vamos colocando na nossa imaginação, no nosso inconsciente, algumas figuras, e aí nós vamos determinando, na verdade, essas figuras dentro da gente. Isso, as realidades paralelas, eu chamo. E aí, de repente, acontece alguma situação, por exemplo, sei lá, nossa, fiquei encantada por uma pessoa, né? Olha, que lindo, que maravilhoso. Mas de repente ele não ficou encantado por mim, né? E aí desencadeia a reação que eu tenho dentro do meu inconsciente, dentro de mim, da criança rejeitada. Vocês entendem isso? Só que qual que é a diferença, então, Eva? Tá, se até você que estuda, se até a pessoa que faz terapia acontece isso, então não adianta nem olhar. Adianta, porque vejam só, se vocês acompanham todas essas minhas aulas, se vocês prestam atenção em todo esse material que eu tô passando para vocês, no momento que vier essa criança, você detecta. Você diz, opa, para aí. Não, eu não quero que você venha. Você foi rejeitada lá atrás. Ou você se sentiu, porque muitas vezes, às vezes, a criança nem é rejeitada, mas se sente rejeitada lá atrás. Aqui agora, eu sou adulta. Agora eu comando. Eu percebo se eu estou me sentindo órfã de novo, né? Porque o que acontece muito de voltar, vamos pensar assim, essa informação para nós é justamente porque dentro da nossa família existiram muitas pessoas assim. Gente, muitas pessoas. Muitas pessoas que se sentiram órfãs. Ou muitas pessoas órfãs. É muito interessante, porque antigamente eu escutei muitas essas histórias, né, das minhas tias.
A minha família era uma família que ela adotava muitas crianças. Assim, a mãe morreu, pega aí, deixa em casa, vamos criar essa criança, né? Principalmente pessoas que tinham fazendas, né? Pessoa de uma família assim, muitas fazendas, então, de repente o funcionário lá morreu, a funcionária morreu, pega essa criança, bota aí, deixa trabalhando, mas é nossa também, bota nome, bota sobrenome, né? Então, assim, é muito interessante. O meu sobrenome é Siqueira, né? Do meu vô. E aí, tem muita gente com esse sobrenome. E uma vez eu perguntei pra minha tia, eu falei assim, nossa tia, mas quanta gente com o sobrenome Siqueira? A gente tem uma família grande. Ela, não é. É que os Siqueiras, eles tinham a mania de pegar as pessoas, pegar as crianças e colocar o sobrenome. Porque eram crianças que ou estavam abandonadas, ou elas eram deixadas, ou os pais faleciam. Olha de onde vem essas minhas adoções, né? Porque eu adoro adotar, né? Cuidar de pessoas. Vocês entendem? Então, quando a gente percebe a nossa família, quando a gente percebe a história familiar, a gente começa a perceber o porquê eu tenho essas ações. Por que eu ajo dessa forma, né? Então, de repente, olha só, eu me sentia lá quando infância muito ligada à informação dessas crianças que não eram da família, que simplesmente estavam ali, mas não estavam, não eram. E eu me sentia assim, me sentia fora do ninho. Eu não tinha meu pai e minha mãe, né? Porque eu morava numa outra casa, então eu não morava com eles. Eu morava com a minha avó e com as minhas tias, mas não era a minha casa também, porque era a casa da minha avó e das minhas tias. Então até hoje, racionalmente hoje, conscientemente falando, eu percebo que eu nunca tive a minha casa de volta. Aí eu posso voltar para minha casa. Eu não tenho. Não tive isso e não tenho isso, né? Então, claro que eu me senti muito órfã e tive que trabalhar muito disso. Muito. Trabalho até hoje, na verdade, né? 50 anos aí trabalhando. Por quê, gente? Porque realmente essa sensação de rejeição, de abandono, ela te faz muito independente. Eu sempre fui muito independente. Eu sou muito independente. Independente de ir, de resolver, de fazer, de não esperar. Desde pequenininha eu sou assim. E essa é uma característica fortíssima da criança órfã. Você pode sim estar aí com uma criança dentro de você se sentindo órfã, se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada, se sentindo fora do contexto. Muitas pessoas falam pra mim, Eva, às vezes eu me sinto fora do contexto familiar, eu vou nas reuniões da família, eu estou dentro, né, da família, eu visito, mas não é a minha vibe. Então, isso é um indício, gente, porque assim, né? Eu sempre falo que eu não gosto de dar a receitinha pronta, é isso. Porque pode ser muitas coisas, né? Pode vir muitas coisas à tona na hora que a gente vai fazer uma terapia, por exemplo. Mas, com certeza, esse é um indício, né? Eu vou contando pra vocês a minha vida e vou contando pra vocês as minhas falas, justamente porque eu tenho um pouquinho de cada criança em mim. Com certeza. Como eu tenho um pouquinho de cada ferida que a gente falou emocional semana passada em mim. É claro que eu tenho. E como que eu posso fazer então? Trabalhar. Ontem, pelo menos umas 5 pessoas me perguntaram, tá, Eva, mas eu tô me identificando com tudo que você tá falando. E agora, o que que eu faço? Eu trabalho isso. Gente, e muitas vezes, talvez, eu acredito que sempre, eu preciso ajuda de um profissional. Eu tenho terapeuta, né? Eu faço terapia toda semana. Então, assim, é importante fazer? Claro que é importante. Importantíssimo, é imprescindível. Eu fazer uma terapia, eu buscar auxílio, porque é um outro olhar daquela pessoa para você. É a verificação dessa terapeuta, dessa criança, que de repente você não percebe. Veja que eu vou despertando em vocês o que eu faço nas minhas terapias. As minhas terapias são exatamente essa. Essa que eu tô falando pra vocês, essa que eu tô fazendo com vocês todos os dias. A gente faz aqui todos os dias terapia, não é? E exatamente isso que eu preciso. Eu preciso ir despertando em mim. Não, para aí. A Eva falou isso.
Então, nossa, eu me identifico com todas as características. Não se sente parte da família, essa criança órfã, tá? Ela é independente desde cedo, desde cedinho ela já é independente, ela se vira, ela vai, ela faz, ela resolve, desde pequenininha. Ela sente uma rejeição e um abandono, que são as duas feridas que a gente falou semana passada, e ela busca outras famílias. Então são quatro itens que são fortes na criança órfã. Nesse arquétipo que o Jung traz tão forte para nós. Arquétipo, gente, vem de Arceus. Arceus quer dizer origem velha, coisas que nós trazemos dos nossos ancestrais. Isso é um arquétipo. Jung, ele trabalhava muito com isso, né? Com o que a gente traz, ancestralidade, com o que a gente carrega dos nossos ancestrais. E isso é muito forte. E é muito forte também, gente, a gente entender que nós não precisamos carregar isso para sempre. Tem solução, Eva? Claro que tem. Eu brinco até assim que tem solução até para morte. Porque antes eu dizia, só não tem solução para morte. Hoje eu digo, tem solução até para morte. Quem acredita em outra vida vai voltar. Quem não acredita em outra vida vai pro céu. Então tem uma solução, não tem? Não é um fim, acabou. E quem acredita em fim, acabou, diz, tô livre. Então tudo tem solução. E mais forte ainda é entender que quando eu tenho essas crianças dentro de mim, na verdade, essa criança ela tá só buscando papai e mamãe. Principalmente a mamãe. Principalmente a mamãe. A criança ferida que eu tenho dentro de mim, por exemplo, hoje a criança órfã que a gente tá falando, ela busca a nossa mamãe. É a rejeição da mamãe, né? Eu, por exemplo, saí de perto da minha mãe quando eu era novinha. Então, eu sentia essa falta, a criança sentia essa falta, né? Por mais que não quisesse ver, que não reconhecia, que não olhava, que não era consciente, sempre teve a falta. É claro que teve. E hoje ainda eu sinto aquela falta de colo de mãe, aquela, né? Aquele abraço apertado que eu tinha minha tia que era, né? Fazia lindamente o papel da minha mãe, mas não era minha mãe. Mas ela, com certeza, ela me acalentou muito. E é interessante que os estudos dizem, gente, que a criança até os 7 anos, se ela tem esse carinho, se ela tem essa base, se ela tem esse amor, ela aprende a dar amor. Se ela não tem... Eu sou muito amorosa. Quem me conhece aí sabe, né? Eu amo amar. Eu sempre falo que eu sou eternamente apaixonada. Eu preciso sair de uma paixão e entrar noutra. Por quê? Porque eu amo paixão, amo amar, amo estar junto, amo acolher. Mas eu fui muito amada na minha primeira infância. Muito, muito. Mesmo não estando com a minha mãe, a minha tia, né, me acolheu, me amou absurdamente. Ela fazia tudo por mim. Eu era a filha, né, que ela não teve. Então, isso reflete muito forte, mas muito forte agora. Claro que reflete. Isso me auxilia demais no meu trabalho interno, né? Porque nós estamos num trabalho interno direto para sempre. Não tem como não estar nesse trabalho. Então é justamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar esse trabalho constantemente dentro da gente. Nós precisamos, gente, olhar para essas crianças. Eu tô falando todos os dias nos arquétipos de Jung. Então, olhe cada um. Perceba se você tem, tá? Sinais desses arquétipos. E se você tem esses sinais, eu vou falar para você. Agora é a hora de você realmente entender conscientemente o que está no teu inconsciente. Eu vou repetir, vou falar muitas vezes ainda, e quem não entender, por favor, me pergunte. Estamos agora numa era da consciência. Estamos agora na era da consciência. Tudo que está lá no inconsciente precisa emergir. Precisa. Nós precisamos trazer para fora. Nós precisamos olhar. E nós precisamos entender tudo isso com a nossa mente. Por isso o trabalho mental tão importante hoje.
Por isso que eu amo esse trabalho da neurociência, né? E da hipnose e trabalhar realmente a mente, reprogramação, tudo isso é muito forte hoje. Porque tudo que a gente traz dos nossos ancestrais, tudo que eles vivenciaram, hoje vai ter que ser olhado. Vai ter que ser olhado. A constelação familiar, ela faz isso grandemente. E eu convido vocês a isso, a olhar com muita força para todos esses processos que a gente vai passando durante toda a nossa vida, mas que agora, 2020, tá sendo um ano fantástico para isso. Agradeçam tudo que tá acontecendo. Acreditem, é uma revolução. E o novo normal que falam tanto vai ser fantástico. Porque as pessoas vão aprender, estão aprendendo a sentir. E se não aprenderem, vai ter um sofrimento enorme. Porque a consciência vai cobrar. Tá bom? Gente, tira a foto aí, posta lá no teu stories, me marca. Diz assim, ó, gente, a gente tá falando sobre crianças. E amanhã a gente vai falar sobre a criança divina ou a criança sagrada. É bem legal. Entenda um pouquinho sobre essa criança. As crianças novas que estão chegando, elas são muito criança divina e sagrada. E é muito complicado uma coisa. Não sabemos lidar com elas. E aí, nós acabamos boicotando essa criança divina. Boicotando, infelizmente. Mas amanhã a gente fala sobre isso, tá bom? Ai, uma terça bem linda pra vocês. Amanhã, 7h07, eu tô aqui de novo. Estejam comigo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta lá. Se você quer comentar, se você quer saber alguma coisa, se você tem dúvidas, lá no meu stories tem uma caixinha de perguntas, você pode perguntar. Aqui você pode me perguntar. E eu continuo passando para vocês muito material legal nos stories e no feed, exatamente sobre isso, criança ferida. O que é a criança ferida? Quem tá me perguntando, semana que vem, dia 17, a gente tem a criança ferida presencial. Pode ser presencial, Eva? Pode, porque vai ser limitado, tá? Vai ser bem limitado. Eu acho que só tem 1 ou 2 vagas. Limitadinho. E o que acontece com essa criança ferida? A gente trabalha a regressão e a constelação juntos, tá? Então, todo esse trabalho que a gente vai fazendo aqui, a gente vai aprofundar lá no dia 17, lá no meu espaço em Curitiba. Quem não é de Curitiba, eu vou fazer online, tá bom? Eu já fiz esses dias, vou fazer de novo. Aqui em Curitiba existe um espaço bem gostosinho, maravilhosinho, que eu vou esperar vocês, tá bom? Quem quiser, quem tiver vontade, entre em contato pelo direct, entre em contato pelo telefone que tem aí, que a gente vai estar trabalhando. Um beijo gigante no coração de vocês. Amanhã a gente fala da criança divina. Fiquem bem.